Paz do Senhor, boa noite para você que nos assiste nessa transmissão. Eu sou o pastor Diego e, como de costume, nos dias de reunião na Paz e Vida, de quarta e sexta, sempre trazemos uma palavra. E hoje, sexta-feira, já que não podemos estar fazendo os cultos, nós podemos pelo menos estar transmitindo uma palavra ao teu coração. Para você que está em casa, você que não pode estar saindo, quero que você se atente àquilo que Deus vai estar falando ao teu coração. Quero, como de costume, que você feche seus olhos. Quero fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, Deus amado, Deus bendito, Deus maravilhoso, estamos aqui, Pai, reunidos em Teu nome, eu aqui na Tua casa, e o Teu filho e a Tua filha que nos assiste, estão no seu lar, nos seus afazeres domésticos, na correria do dia a dia. Cada um, Pai, está aí atento, meu Deus, para ouvir a Tua palavra. Então eu peço, Pai, que o Senhor venha usar a minha vida, pois ninguém que está ouvindo aqui, Pai, quer ouvir um homem falando. Nós queremos ouvir o Teu Espírito Santo falar ao nosso coração. Então abra o meu entendimento, Pai. Traga a Tua palavra ao meu coração e que ela venha, Pai, a ser clara e entendida àquele que está ouvindo. Seja conosco, Pai, aqui nesse momento. Toma o Teu lugar de honra, Pai, nessa transmissão e fala conosco. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Eu quero que você pegue a palavra de Deus, você que está com a palavra, e abra comigo em Daniel, no capítulo 2. Livro de Daniel, no capítulo 2. Daniel 2, que diz assim a partir do versículo 1. Diz assim no versículo 1: E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos, e os astrólogos, e os encantadores, e os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhe disse: Eu tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em Círicos: Ó rei, vive eternamente, diz o sonho a teus servos e daremos a interpretação. No versículo 5 diz, respondeu o rei e disse aos caldeus: O que foi? Me tem escapado, ou seja, eu não lembro o sonho. Se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Deixa eu falar só até aqui, gente. Até aqui já dá para a gente ter um entendimento, mas eu quero entrar numa introdução
acerca do que estava acontecendo com 4 jovens que foram tirados de sua terra natal. Daniel e mais seus 3 amigos. Eles estavam presos, levaram presos para a Babilônia. Nabucodonosor mantiveram eles em um determinado lugar para serem preparados para estarem diante do rei, diante de Nabucodonosor. E esses 4 jovens, eles decidiram não se contaminar com os manjares, com a comida dada pelo rei. Eles estavam acostumados a uma alimentação de vegetais e legumes. E eles pediram para o eunuco do rei que não comesse carne, não comesse as comidas que o rei estava lhe oferecendo, mas que eles mantivessem a alimentação que era do costume da nação dele, de Israel. E aí ele pediu um prazo, porque diz a palavra que o eunuco ele ficou com medo e disse até para Daniel: olha, eu não posso fazer, porque se o meu senhor souber que vocês não estão comendo aquilo que foi ordenado a comer, eu vou sofrer dano, eu vou sofrer muito se eu recusar a ordem do meu rei, se eu deixar de cumprir com o mandato do meu rei. E aí Daniel disse: faça o seguinte, por 10 dias, nos deixe comer só os legumes, e veja o nosso semblante. Se o nosso semblante estiver de alguém pálido, fraco, raquítico, nós vamos fazer conforme vocês estão falando. Mas se não, permita que nós venhamos a continuar com o nosso alimento. Ou seja, Daniel, ele saiu da sua nação, saiu da sua terra, mas mesmo assim, ele continuou mantendo o que ele fazia de costume, continuou com a alimentação e decidiu não se corromper. Ele decidiu não comer aquilo que o rei estava sugerindo para ele comer. Algo que para os nossos dias, você comer o alimento que o governador come, que um presidente come, que um deputado, que alguém de um elevado cargo come, seria algo prazeroso, algo desejável. Mas não para esses 4 jovens. Esses 4 jovens, eles queriam se manter íntegros na palavra e na vontade de Deus. E depois de tudo isso, eles foram apresentados no período de 3 anos, que foi determinado por Nabucodonosor, e de todos os sábios que se apresentaram ao rei, não houve sábio com tanto entendimento quanto Daniel e seus amigos. E aqui nós começamos a parte que eu li, essa parte da leitura. Houve um momento onde a sabedoria desses jovens deveriam ser colocado à prova. E chegou esse momento. Deus deu um sonho a Nabucodonosor, que era o governador de toda a terra naquele tempo. A Babilônia era um maior império, era um império que dominava ali o mundo. E o rei ficou ali preocupado com o sonho que ele teve, ao qual ele não sabia, ele não lembrava qual o sonho que ele tinha sonhado. E ele, além de não lembrar, ele queria que o sábio interpretasse o seu sonho. E ele reuniu todos os sábios ali. Todos os sábios se reuniram ali. E o rei disse: olha, eu tive um sonho, mas eu não lembro do sonho. E eu quero que alguém lembre o que eu sonhei, e eu quero a interpretação desse sonho. E os sábios disseram: rei, o que o senhor está pedindo é algo impossível. Só os deuses podem decifrar isso. Só os deuses podem dizer o que você sonhou. E aí o rei disse: olha, vocês estão ganhando tempo. Se vocês não me derem aquilo que eu quero, vocês todos vão morrer, todos os sábios vão morrer. E aí eles não conseguiam, porque era algo impossível. Para a natureza humana, para a vontade do homem, seria impossível isso. Então o rei determinou que todos os sábios deveriam morrer. E aí, quando os guardas chegaram até a casa de Daniel, Daniel quis saber por que urgência, o que estava acontecendo. Eles disseram: olha, a ordem do rei, todos os sábios devem morrer. E aí Daniel disse: olha, me coloque na presença do rei. Levaram Daniel, e Deus, e o rei Nabucodonosor declarou que ele queria, e Daniel pediu um prazo de um tempo, para que ele e seus amigos pudessem se separar, para buscarem ao Senhor, ao Deus de Israel, ao Deus dos Hebreus,
para que Deus pudesse dar a interpretação desse sonho. E aí, ao cabo do tempo determinado, Deus tinha dado entendimento, Deus tinha dado tanto o sonho a Daniel, quanto também a sua interpretação. E quando Daniel se apresentou ao rei, declarou exatamente aquilo que o rei não lembrava que tinha sonhado. E eu quero ler para você o que Daniel vai relatar ao rei e qual era o sonho. Aqui mesmo, continuando a leitura, eu dei uma adiantada a partir do versículo 17 do capítulo 2 de Daniel. A partir do versículo 17 diz assim: então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael, a Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia a Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia, não morressem. Então foi revelado o segredo a Daniel, numa visão de noite. Daniel louvou Deus dos céus. E aqui, gente, a partir do versículo 25, diz: então Antioque, depressa, introduziu Daniel na presença do rei e disse assim: achei um dentre os filhos do cativeiro de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábio, nem astrólogo, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, na tua cama, são estas. Daniel vai dar a interpretação aqui. Versículo 29. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis que uma grande estátua, essa estátua que era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, e seu ventre e suas coxas de cobre, e as pernas de ferro, e os seus pés em partes de ferro e em partes de barro. Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a esta tua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Até aqui, gente. Até aqui está bom. Daniel acaba de ter a interpretação e dá essa interpretação para Nabucodonosor, rei da Babilônia. E ele vai declarar que aquela estátua, na verdade o sonho era isso, uma grande estátua com um semblante terrível, aonde a cabeça era de ouro fino, os braços e o peitoral de prata, a parte do estômago e a coxa de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro. E o que representa? Daniel vai resumir dizendo que cada etapa dessa estátua, cada parte dessa estátua representa um império, aonde Nabucodonosor seria representado pela cabeça, pois o domínio de toda a terra estava sobre ele. Deus tinha dado domínio
para Nabucodonosor. Depois dele viria um reino inferior, com domínio inferior, mas ele também estaria ali reinando depois de Nabucodonosor. E logo depois viria um terceiro, e depois um quarto, que se dividiria em dois. A palavra de Deus não fala com clareza aqui quem são esses reinos, quem são esses impérios, mas como a cabeça era Nabucodonosor, fala do domínio da Babilônia, que seria a cabeça de ouro. Os braços e o peitoral seria o reino da Pérsia. A parte do cinturão e a coxa seria a Grécia. E o ferro e os pés misturado com barro seria Roma. Roma seria dividida como ela foi dividida, aonde uma parte Roma estava liderando e a outra parte Constantinopla. Foi o período onde Roma se dividiu. E Daniel estava dando essa interpretação, que depois de Nabucodonosor viria esses reinos. E logo depois disso, eu preciso dizer o que aconteceu aqui, preciso ler o que aconteceu. Aqui no versículo 48, depois que o rei soube disso, então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também o principal governador de todos os sábios da Babilônia. Versículo 49 diz, e pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Daniel estava às portas do rei. O que eu quero trazer para você que está nos assistindo nessa transmissão? O que isso tudo representa? Eu comecei a falar de Daniel. Daniel era um jovem. Daniel, ele estava na sua terra e foi tirado de lá. Foi tirado para uma terra desconhecida, aonde a única certeza que ele tinha é que havia um Deus que estava guardando ele, protegendo. A única certeza que ele tinha é que ele estava ali, além dos amigos, o Deus dos hebreus estava com ele. Daniel não estava apegado a templos. Daniel não estava apegado a rituais, a cultos religiosos. Daniel, ele estava ali confiando no Senhor. E Daniel, ele tinha uma conduta que ele não queria deixar de seguir, porque era da palavra de Deus, era da vontade de Deus, e Daniel queria ser íntegro em relação ao Senhor. E por Daniel dedicar a vida a buscar a Deus, Deus fez com que ele se destacasse em relação aos líderes e governantes. Às vezes as pessoas elas estão esperando respostas em governos, em lideranças, mas a palavra que você precisa guardar, igreja, a palavra, você que nos assiste nessa transmissão, precisa estar no teu coração. O que vai mexer com as suas atitudes, com o seu caráter, com a sua maneira de ver as coisas, com a sua maneira de agir, com o seu comportamento. O que muda as nossas ações é a palavra de Deus. E é essa palavra que eu quero trazer para você. Daniel, ele depois de um tempo, ele foi acusado ali de estar adorando ao Senhor em uma lei que de forma manipulada fizeram para derrubá-lo. Daniel constantemente orava ao Senhor, ele ficava de frente à sua cidade natal e clamava ao Senhor por ela. Mas a dedicação e a comunhão que Daniel tinha com o seu Deus incomodava as pessoas. E talvez você que é da fé, você que crê no Senhor como teu Senhor e Salvador, você que crê em Jesus, a tua comunhão com o teu Deus incomoda as pessoas, incomoda muita gente. E muitas pessoas querem ver a sua queda, querem ver você caindo. Mas eu quero falar algo com você, assim como acontece com aqueles que servem ao Senhor, assim também foi com Daniel. Daniel, ele orava ao Senhor, ele tinha comunhão com o seu Deus, e Deus honrava ele. Ele era um governador, ele chegou a ser um dos governadores de províncias ali, na época da Babilônia, na época do rei Nabucodonosor, que governava tudo. É claro que o domínio deste homem foi Deus que deu para ele. Mas, em relação a Daniel, esses homens fizeram com que um rei de uma das províncias fizesse um dito, estava ali acima do patamar ali de Daniel, e esse rei, no dito, foi influenciado
por essas pessoas que não gostavam de Daniel, para que fizesse o dito que toda adoração, toda pessoa que se prostrar e só não pudesse fazer a nenhuma entidade, nenhum outro Deus, a não ser ao rei. E o rei, não sabendo dessa malícia, o rei que gostava até de Daniel, pelo testemunho que Daniel dava, quando soube que Daniel estava fazendo algo que não era, que era justamente o que eles queriam colocar contra ele, eu quero ler para você aqui, Daniel capítulo 6, só para a gente concluir, um detalhe muito importante na palavra. Daniel 6. No versículo 13 diz assim, Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. E o rei, pelo decreto, ele teve que cumprir com a sentença. O que é que ele fez? Ele lançou Daniel na cova dos leões. E aqui na parte do versículo 18, do versículo 16 diz, então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazido uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ia caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, eu não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. O fim desses homens que se levantaram contra Daniel foi triste, mas aqueles que se levantam contra aqueles que são de Deus, não é que Deus ele vai estender a mão para fazer algum mal a essas pessoas. Deus não quer o mal de ninguém. Antes, Deus quer que todos sejam salvos, mas cada pessoa ela vai colher daquilo que planta. As suas atitudes, o seu comportamento, aquilo que você faz na sociedade, no seu dia a dia, tudo está sendo registrado no livro das obras. Tudo Deus está vendo, tudo que você anda fazendo. E assim como Daniel foi achado justo perante o Senhor, se você teme a Deus, se você crê na palavra de Deus, se você segue ao Senhor, se você segue os preceitos de Deus, pode ter a certeza que nenhum mal vai vir sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre os teus. Deus tem uma vida de vitória para você. Deus tem um reino de glória para aqueles que o servem, para aqueles que o buscam e para aqueles que o temem. Mesmo Daniel estando na cova daqueles leões, Deus mandou um anjo para fechar a boca de cada um daqueles leões, para que nenhum mal atingisse a Daniel. Assim também, para que o Senhor fosse glorificado, os amigos de Daniel foram lançados na cova, foram lançados na fornalha de fogo ardente. Ali também, um quarto homem apareceu dentro daquela fornalha e livrou os amigos de Daniel da morte.
O Deus que Daniel e seus amigos servem é um Deus que guarda, é um Deus que protege, é um Deus que quando os leões se levantam contra você, Deus manda um anjo para fechar a boca deles. Mesmo que vier a tempestade, mesmo que vier o fogo, mesmo que vier a tribulação contra a sua vida, mesmo que vier o pânico, se você confiar no Senhor, nenhum mal vai te suceder. Praga nenhuma vai entrar na sua casa. Nenhum mal vai entrar na tua família. Aquilo que Daniel fez, que sirva de exemplo para todos nós. Daniel manteve a sua retidão diante do Senhor. Não tente você ser um cristão dentro da igreja e ser uma outra coisa lá fora, porque Deus, Ele vê tudo o que você faz. Não tente você agradar a Deus de um lado e desagradar a Ele fazendo algo que não agrada ao Senhor, porque tudo está sendo registrado. E se você for sincero diante de Deus, se você voltar a tua vida aos caminhos do Senhor, eu não sei se você que está assistindo essa transmissão já entregou a vida para Jesus, mas Jesus, Ele pagou um alto preço naquela cruz e tomou sobre si os seus pecados, para que você não fosse condenado. E Jesus, Ele disse que se você se me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, mas se me negar, eu negarei diante do meu Pai. Existe o livro das obras, você querendo ou não, tudo que você faz nessa vida está nesse livro, tudo que você faz está registrado nele. Mas existe um livro que é o da vida, e todos aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador têm os seus nomes escritos naquele livro. Então, se você ainda não recebeu Jesus como teu Senhor, essa é a oportunidade que Deus está te dando. Talvez você pense, mas pastor, eu não estou num culto, eu não estou em aglomeração de pessoas, como é que eu posso confessar aí mesmo no lugar onde você está? Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Se você que ainda não entregou a vida para Jesus, quer recebê-lo como único, suficiente, exclusivo, eterno Senhor e Salvador da sua vida, eu quero orar por você. Se você, aonde você estiver, mesmo que você esteja sozinho na tua casa, ou em qualquer outro lugar, eu quero fazer uma oração. Eu quero que você repita essa oração comigo. Se você ainda não entregou a vida para Jesus, mas se você quer fazer isso agora, feche seus olhos aí onde você estiver, e eu quero orar pela sua vida. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Pai querido, a sua palavra foi ministrada aqui, e assim como Daniel se manteve íntegro, sincero e temente diante do Senhor, o Senhor honrou naquilo que ele estava fazendo. O Senhor fez o nome dele ser grande diante das nações. E essa pessoa que está aqui assistindo, eu não sei quem já entregou e quem não entregou a vida para Jesus, mas se há alguém que ainda não entregou, se essa pessoa que está ouvindo quer ter uma vida de honra, quer ser não só lembrado pelo Senhor, mas quer ter o nome escrito no livro da vida, que essa pessoa que está aí com a mão estendida, ela está entregando a vida ao Senhor. Então eu peço, Pai, que o Senhor escreva o nome dessa pessoa no teu livro, no santo livro da vida, porque mesmo que pelo livro das obras essa pessoa ela venha a ser condenada, pelo livro da vida, essa pessoa ela já passou da morte para a vida em Cristo Jesus. Se essa pessoa está aí, eu quero que você que ainda não entregou a vida para Jesus, olhe assim comigo. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu recebo ao Senhor Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro e me dê forças para permanecer em sua presença, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Diego, pastor da Paz e Vida aqui em Porto da Pedra, e eu quero que você seja abençoado por essa transmissão, por essa palavra. Guarde a palavra, assim como Daniel guardou. Em tudo que você colocar a mão para fazer, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor.